Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Multiplique Seus Ganhos. E aqui eu conto estratégias para que você possa expandir a sua mente e encontrar cada vez mais os melhores caminhos para todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira. Se por uma acaso é o seu primeiro contato aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Bianchini, especialista em comportamento humano e estratégias rápidas para ganho financeiro. E o episódio de hoje é como programar a sua mente para ter uma vida de sucesso. E deixa eu aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então clique para se inscrever, ative as notificações para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo, assim como esse. E deixe aquele like para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, um conteúdo relevante. E assim ele poder mostrar para mais pessoas que estão buscando crescimento na vida, assim como você. E o que seria programar a sua mente? Bom, programar vem de programação. Eu entendo que quando ouvimos algo assim, é muito comum as pessoas confundirem isso, acharem que é charlatismo, que é algo místico, ou que é algo do tipo que nem uma lavagem cerebral, alguma coisa assim. É muito comum isso. Porém, é um tema que cresceu muito os últimos anos. E é algo muito eficaz. Você poder ter esse controle da sua mente, das suas emoções, você poder ter uma saúde mental melhor, assim como você cuida do seu corpo, você poder cuidar da sua mente. E o que seria de fato, então, programação mental? Bom, todos nós nascemos com uma mínima programação mental e ela vem a partir do momento que o nosso cérebro é formado ainda dentro da barriga da nossa mãe. A partir desse momento já inicia toda a nossa programação mental. Então nascemos e tudo que vamos vendo, ouvindo, cheirando, comendo, sentindo, e tudo isso o nosso sistema vai identificando como algo familiar. Algo que ele já tinha vivido, já tinha visto, já tem ouvido, cheirado, sentido isso. E aí que vai formando a sua programação mental, de acordo com todas as coisas que você vai aprendendo, de acordo com todas as coisas que você vai vivendo, vivenciando. E isso acontece por toda a nossa vida. Desde quando nós nascemos e crescemos e vamos aprendendo algo novo, vivenciando algo novo, passando por experiências, tudo isso vai fazendo parte da nossa programação. E é muito comum as pessoas não identificar qual é a diferença entre programação e reprogramação. Tudo que é programado, tudo que é uma programação, ele pode ser reprogramado. Aí que entra a questão que as pessoas pensam muito que pode ser uma lavagem cerebral, alguma coisa assim. Não, não é nada disso. O que seria uma reprogramação? Eu já falei um pouco da programação. O que seria uma reprogramação? Uma reprogramação é quando damos um sentido novo àquilo que você acredita que seja. A sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de enxergar tal situação que aconteceu com você, a sua forma de enxergar as pessoas, a sua opinião sobre tal coisa. Por exemplo, o que é muito comum acontecer? É muito comum pessoas terem alguns traumas sobre alguma situação que ela viveu na vida dela, alguma experiência negativa do passado, onde ocorre uma emoção negativa naquele fato que aconteceu. E aí toda vez que essa pessoa viver aquilo de novo, ver aquilo, lembrar daquilo, pensar naquilo, a emoção negativa que tem vinculado naquela cena automaticamente entra em ação e faz com que a pessoa tenha uma emoção negativa naquele momento. Por exemplo, se ela passou por uma situação que ela perdeu os pais dela, num acidente de carro, por exemplo, e ela vê um acidente de carro novamente, na rua ela está passando e vê um acidente de carro, a mente dela vai associar aquilo que ela está vendo com algo que aconteceu na vida dela que tem uma emoção negativa vinculada. E o que seria uma reprogramação mental nessa situação que eu estou trazendo de exemplo aqui? Por exemplo, seria desvincular essa emoção negativa nesse fato que aconteceu. E aí quando a pessoa vê um acidente de carro, pessoalmente, ou na televisão, ou ouvir falar sobre isso, ela não terá mais aquela emoção negativa vinculada
aquela cena, entende? Então foi dado um sentido novo para ela naquela programação que ela teve, naquele fato, naquilo que aconteceu na vida dela que está marcado ali na mente dela. É a mesma coisa de você parar para você analisar e pensar. Muitas coisas que aconteceram na sua vida que não foram relevantes, que não geraram uma emoção negativa ou positiva, que não teve um estado emocional, um vínculo emocional ligado com aquela cena, com aquele fato, com aquela situação que aconteceu, é muito comum que você tenha esquecido sobre várias coisas. A gente esquece sobre coisas porque não são relevantes para nós, não tem um vínculo emocional naquilo. Agora você pode parar para analisar muitas coisas que faz muito tempo, muitos anos, talvez quando você era criança, bebê, que aconteceu, que tem um vínculo emocional negativo ou positivo, você não esquece daquilo. E toda vez que você lembra, que você revive aquela cena novamente, ou em pensamento, ou vendo algo igual, ou contando para alguém sobre tal situação, se você não ressignificou aquilo, ou seja, deu um sentido novo para aquilo, você sempre vai passar por aquele estado emocional que você passou. Talvez mais fraco, claro, porque é diferente de você ter vivido aquilo na vida real do que você viver aquilo aqui na sua mente. Entende? Então você pode parar para analisar quais são as coisas que mais martela aí na sua mente, as coisas que você mais tem lembrança, que você mais pensa naquilo, que mais vem nas suas memórias de longo prazo. Você pode parar para analisar que são as coisas, os fatos, as situações que você viveu que tem um estado emocional negativo ou positivo vinculado na cena. Tá, Marcelo, como assim? Como foi que você descobriu isso? Como que você tá vindo falar aqui de mentalidade, de reprogramação, de programação, de ressignificar a minha mente, enfim? Bom, eu sou formado em hipnoterapia pela Omni Brasil, a maior escola de hipnose, de hipnoterapia que tem no mundo. Ela está em 27 países e a sede aqui no Brasil é a maior delas. Eu sou formado também em PNL, programação neurolinguística, e eu atuo na área do desenvolvimento pessoal há mais de 2 anos. E eu tenho outras formações também relacionadas ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, como coach, inteligência emocional, enfim. Então eu trabalho muito essa questão de mentalidade, eu trabalho muito essa questão. E por que eu fui parar nesse mundo do desenvolvimento pessoal, né? Eu era empresário, se você acompanha aqui meus conteúdos, meus vídeos, você já deve ter ouvido eu falar bastante aqui da minha transportadora de caminhões frigoríficos, a Bianchini Transportadora, que foi a primeira empresa que eu abri. E como que eu fui parar nesse mundo do desenvolvimento humano, nesse mundo do desenvolvimento pessoal, trabalhar com pessoas, treinar pessoas, se tornar um treinador comportamental? Porque eu vivi isso na minha vida. Eu passei por uma situação de ressignificação, eu ressignifiquei muita coisa, muitos traumas, muitas situações com emoções negativas que eram vinculadas na minha vida. Eu tinha uma programação mental que me bloqueava, que me mantinha praticamente numa bolha. Eu vivia com crenças enraizadas na minha vida, como que se eu não conseguisse viver de outra vida, de outra forma. E como eu passei por uma situação dessa, por um forte impacto emocional, e eu consegui virar a chave ali na minha mente ali, e eu consegui ressignificar isso, eu consegui dar um sentido novo para a minha vida, eu consegui reprogramar a minha mente. Foi quando que eu falei, cara, isso é incrível, olha o poder que isso tem. E aí foi quando que eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, cursos, formações, mentorias, imersões, enfim. E eu me conectei muito com isso, com a missão de um hipnoterapeuta, com a missão de um treinador comportamental, e isso começou a fazer muito sentido para mim. Porque eu cheguei num ponto que a minha empresa, financeiramente, ela me deixou muito bem, só que ela não estava mais fazendo sentido para mim. Eu sentia que eu precisava dar o melhor de mim. Eu sempre fui uma pessoa de perfil comportamental de muita execução. Então eu precisava executar mais, eu precisava fazer mais, eu precisava conseguir tirar para fora mais da minha essência, dar mais de mim. Só que a transportadora, ela me deixou muito bem financeiramente, só que eu dei uma estagnada. São 2 coisas que eu sempre falo que ferra a pessoa: um bom cargo e um bom salário. E eu tinha um bom cargo, eu era o dono da empresa, eu era o diretor da empresa, e eu tinha um ótimo prolabore, que era o valor que eu queria tirar para mim, eu tirava. Então foi isso que me estagnou, e foi isso que me deixou um pouco inativo.
E eu sempre fui uma pessoa estrategista de execução, enfim. E aí foi quando que eu comecei a entender que aquilo não era para mim. E foi quando eu mergulhei em cursos, formações, imersões, enfim, aí eu conheci o desenvolvimento pessoal. E eu comecei a fazer formações, me formei hipnoterapeuta, me formei coach, essas outras formações que eu já acabei de citar aqui no vídeo. E aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer pro resto da vida e é isso que eu quero gerar de impacto na vida das pessoas. Porque isso é muito incrível. É algo muito forte, algo muito potente, são ferramentas muito incríveis que tem o poder de, junto com a pessoa, poder ser um veículo de transformação para que ela possa se transformar. Imagina só, o meu caso, eu vivi a vida inteira dentro de uma bolha. Eu achava que o meu mundo era aquilo para sempre, pronto. Quando virou aquela chave dentro de mim, quando eu consegui ressignificar aquilo, eu comecei a olhar o mundo com outros olhos, eu comecei a olhar as pessoas com outros olhos e eu mesmo. Eu comecei a entender que era possível eu desenvolver habilidades e competências e aprender coisas novas que eu não tinha e que eu não sabia para que eu conseguisse ser outra pessoa. A pessoa que eu sou hoje, ela foi uma pessoa que ela foi criada. Por que eu falo criada? Não que eu sou um personagem, não. A minha essência é essa. Porém, por muitos anos eu vivi com rótulos. Eu vivi sendo uma pessoa que, de acordo com a programação que eu tive, eu entrei naquela vida, entende? E quando que isso foi ressignificado, que eu pude tirar aqueles rótulos dentro de mim, que eu consegui me tornar na minha melhor versão. Então, por isso que a pessoa que eu sou hoje foi uma pessoa construída. Eu não nasci e cresci fazendo o que eu faço hoje, tendo a visão que eu tenho hoje, tendo os valores, os princípios que eu tenho hoje. Não, isso foi moldado. Isso eu construí ao longo da minha trajetória. Por isso que eu falo que eu consegui hoje chegar na minha melhor versão. E hoje eu faço o que eu amo. Trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, treinar pessoas, poder ser um veículo de transformação para que elas queiram se transformar, porque eu não vou transformar ninguém, eu não vou mudar ninguém. Eu só vou trazer conteúdo, experiências, ferramentas e direcionamento. Da mesma forma que foi comigo. Então isso é incrível. E tudo isso só foi possível a partir do momento que eu entendi que era possível eu dar um sentido novo na programação mental que eu tinha. Era possível eu reprogramar essa programação. Eu consegui ressignificar tudo aquilo, desvincular todas as emoções negativas, todos os traumas, todas as situações que eu tinha vivido que estavam vinculadas a fatos, ações, situações que eu tinha vivido, lembranças que estavam ali na minha memória mais profunda, eu consegui desvincular aquilo. Foi aí que isso me libertou, foi aí que isso me desbloqueou totalmente, foi desbloqueado o poder interno e da mente que eu tenho, que todo ser humano tem. E aí foi quando que eu decolei. Foi quando que eu comecei a crescer, prosperar na vida financeiramente como pessoa, como profissional. E hoje eu abri minha segunda empresa, que é o Instituto Bianchini Treinamentos, e está crescendo da mesma forma que cresceu a Transportadora, que foi a minha primeira empresa. E hoje eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. E hoje eu faço o que eu amo, diferente de quando que eu fazia o que eu fazia com a Transportadora. Por quê? Porque o ter já não fazia mais sentido para mim. Eu precisava do ser. Eu precisava viver a minha essência, algo interno. E eu consegui, através de reprogramar a minha mente, dar um sentido novo, uma nova programação para o modelo mental que eu tinha. E por que eu vejo que isso é muito importante, essencial para todas as pessoas, para qualquer pessoa? Da mesma forma que você teve uma programação, que todo ser humano teve uma programação na mente, no sistema dela, você entender que você pode reprogramar isso, você pode dar um sentido novo para a sua vida, você pode se tornar a pessoa que você sempre quis, porém sempre teve trava, bloqueios e crenças que te limitavam de se tornar a pessoa que você sempre quis, e de ser a pessoa que você sempre quis, e de chegar aonde você sempre quis. E por que dar um sentido novo, uma reprogramação mental nova para a sua mente pode te gerar benefícios na sua vida, resultados? Entenda uma coisa, estudos mostram
que 40% do nosso dia vivemos no modo automático. E o que seria isso? Não é ruim vivermos assim no modo automático. Não, vivermos com uma rotina. Eu defendo muito isso, eu falo muito sobre essa questão. Tem módulo inteiro meu em curso online meu que eu falo sobre rotina. Eu trago rotinas de sucesso que me fizeram ter sucesso. Enfim, então a questão em si, o problema não é você viver no automático. Porque se você vive no automático, você vive de acordo com a programação que você tem. O problema é viver esses 40% no automático em uma programação que não está fazendo com que você cresça. E aí o que vai acontecer? Você vai viver no automático através dos seus hábitos, através dos seus padrões, através dos seus valores, através dos seus princípios. Você vai viver no automático na sua rotina. Só que a programação que você tem lá dentro do seu subconsciente para que você viva nesse modo automático é uma programação que não vai fazer você crescer. É uma programação que talvez você tenha recebido de acordo com os padrões que os seus pais tiveram, de acordo com os padrões que os seus professores, seus líderes religiosos, seja lá com quem que você foi criado, com quem que você recebeu a primeira formação sua, formação que eu falo de vida, não de nada de escolaridade, dependendo de como que foi isso. Por exemplo, vamos supor que você foi criado pelos seus pais e os seus pais não tiveram uma prosperidade financeira, não foram pessoas prósperas financeiramente, não se tornaram pessoas ricas e sim viveram na mediocridade. O que é mediocridade? É você viver na média. São pessoas que trabalham apenas para pagar as suas contas e são pessoas que não atingiram a prosperidade financeira, muito menos a liberdade financeira. Enfim, e vamos supor que na sua adolescência, na sua infância para a sua adolescência, você sempre ouvia palavras relacionadas a dinheiro como que dinheiro é a fonte de todo mal, dinheiro não traz felicidade, é mais fácil um pobre passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu, dinheiro é sujo. Então, se você cresceu ouvindo isso, se a relação dos seus pais com dinheiro não era uma relação saudável, não era uma relação boa, se você viu seus pais brigando em casa por diversas vezes por causa de dinheiro, você pedia coisas para o seu pai, brinquedo talvez, boneca, carrinho, alguma coisa, um sorvete, um lanche, alguma coisa para você, e ele sempre falava para você: filho, não temos dinheiro, filho, somos pobres, não podemos comprar isso. Se você cresceu com essas palavras na sua programação mental, o que o seu sistema vai fazer hoje em dia? Quando você estiver gerando grana, quando você estiver, não vou usar o termo ganhando dinheiro, porque para mim quem ganha dinheiro é pedinte, mendigo na rua e criança. Nós trabalhamos e geramos a nossa grana, geramos o nosso dinheiro. Então, quando você estiver trabalhando e gerando grana, gerando dinheiro, o seu sistema vai entender: opa, dinheiro não traz felicidade. Não podemos ganhar mais dinheiro do que o necessário. E aí você vai ficar nesse padrão mental que vai ficar te limitando de você prosperar financeiramente. Olha que coisa, olha que poder que tem a nossa programação mental. Quem dirá a nossa reprogramação mental? Então entenda só, porque isso é uma coisa que tem que entrar aí dentro da sua mente, esse conteúdo, de uma vez por todas, para você entender o poder que você tem aí dentro de você, da forma que eu tenho, da forma que qualquer pessoa tem. Não tem como você desver esse conteúdo que você está vendo. Então coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Se você tem padrões mentais, como todos nós temos, como quem não tem já teve, e quem já reprogramou isso, quem já ressignificou, sempre vai precisar continuar trabalhando isso, porque isso é algo contínuo. Entenda uma coisa: se você tem algo que te bloqueia aí, crenças limitantes, que você tem alguns paradigmas que travam você, algo que faz você achar que você é incapaz, que você não é bom o suficiente, que você não consegue fazer tal coisa na sua vida, que você não consegue gerar uma renda extra fora do seu trabalho, que você não consegue, por exemplo, pedir demissão e abrir um negócio próprio, que você não consegue ter um relacionamento incrível, um relacionamento dos sonhos, ser um super pai, uma super mãe, ser um líder, conduzir uma empresa,
direcionar uma empresa, ser dono de uma empresa. Se você tem algo aí dentro de você que te bloqueia, que te trava, entenda uma coisa: você não é esse tipo de pessoa. Isso são rótulos que estão te bloqueando, são travas mentais, isso são crenças limitantes. O que é uma crença? Algo que você acredita cegamente. Por que você acredita em algo cegamente? Porque colocaram aí dentro da sua programação mental, porque você aprendeu com alguém, porque você leu em algum lugar, porque você assistiu, porque você viu alguém falando para você, porque você se espelhou nas pessoas que te criaram, que falavam isso, que tinham esse padrão de vida. Mas você não precisa ser assim. É possível com que você dê um novo significado para essa concepção que você tem de vida, para essa concepção que você tem de mundo, para essa concepção que você tem de si mesmo e das pessoas. Entende? Presta atenção. Entre você e a realidade tem uma ponte chamada concepção. A concepção é a forma de você enxergar as coisas. É como se fossem os seus óculos para a vida. Nesses óculos é onde existem esses bloqueios, essas crenças, esses padrões, essa programação que você teve relacionado a tudo, onde forma a sua opinião. E isso vem dos nossos condicionamentos, condicionamento genético, condicionamento psíquico e condicionamento ambiental. Eu não vou aprofundar nesse tema de condicionamentos, isso vai ser tema para um outro vídeo, porque eu precisaria no mínimo de uns 45, 50 minutos para falar sobre os condicionamentos. O tema aqui é programação mental, como você pode programar a sua mente para que você possa ter sucesso. Ah, o que é sucesso, Marcelo? Lá vem você falar de sucesso. O seu sucesso, o que você enxerga como sucesso, o que for sucesso para você. Eu não vou aqui falar para você como você programar a sua mente para você ter o meu sucesso. Não, o meu sucesso é o meu sucesso. Como você ter o seu sucesso. Talvez o seu sucesso seja você pedir demissão do seu emprego, pegar aquela grana que você está juntando e abrir um negócio. Isso é sucesso para você. Se for sucesso para você, parabéns. Será uma conquista, sucesso, ótimo. Por isso que eu falo, cada um tem o seu sucesso. Tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão de ótica, de concepção. Como você enxerga isso? Entende? Então o tema aqui, a questão em si é essa: programação mental, reprogramação mental, modelo mental, mentalidade, molde mental. Por que eu chamo de molde mental? Possa ser que em outros vídeos meu, em live, alguma coisa, você já viu eu me referindo a molde mental. Eu não sei se você tem familiaridade com molaria. Eu tenho familiaridade com molaria, por quê? Porque quando meus pais morreram com 7 anos de idade, eu fui morar com os meus avós. Meu avô, que era produtor rural, morava em sítio, tinha vaca, vendia leite, cuidava de vaca, plantação de uva. O meu avô, ele tinha uma olaria. Uma olaria é uma fábrica de tijolo, tijolo de barro. E como que era feito os tijolos? Existiam moldes, como se fossem umas formas, mas eram chamados de molde, com os tamanhos de acordo com o tamanho do tijolo, e ali era jogado barro dentro, esse molde passava no fogo e saía o tijolo. Entende? Então, por isso que eu chamo de molde. Você tem um molde mental, certo? Que é um modelo mental. E tudo que acontecer externamente e entrar para dentro do seu sistema através dos nossos 5 sentidos que todo ser humano tem, você vê, ouve e percebe as coisas, aquela informação, aquela cena, aquilo que você viu, você vai colocar no seu molde e vai sair o tijolo de acordo com o seu molde, de acordo com o seu modelo mental, com a forma que você foi programado, de acordo com a programação mental que você recebeu. Entende? E esse molde, é possível esse molde ser moldado, ou seja, é possível que seja reprogramado para colocar um outro molde. É como se, por exemplo, o seu celular, ele funciona de uma forma, todos os aplicativos, todo o sistema dele funciona de uma forma, até que chegue num ponto que ele precise de uma atualização, correto? Até essa atualização, quando você permite ali que seja feita a atualização automática, ele teve uma programação. O software dele ali teve uma programação.
O sistema dele funcionou de uma forma. A partir do momento da atualização, é feita uma reprogramação no sistema e dali para frente ele vai funcionar de outro jeito. De uma forma mais avançada, mais personalizada, mais atualizada com o momento. Entende? Então na sua mente é praticamente a mesma coisa. Você tem uma programação, quando você tem uma reprogramação, quando você dá um sentido novo para a sua concepção, para a sua visão, para as suas crenças, para o seu modo de pensar, para o seu modo de enxergar a vida, o mundo, as pessoas e a si mesmo, é onde é dado essa reprogramação mental. E se eu não fizer isso, Marcelo, o que acontece? Simplesmente você vai continuar tendo a mesma vida que você sempre teve. E se você continuar tendo a mesma vida que você sempre teve, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou seja, se você é uma pessoa que nunca foi aberto para aprender novas coisas, para poder desenvolver novas habilidades, novas competências, estudar coisas novas, para você poder fazer coisas novas e ter novos resultados, você vai continuar do mesmo jeito. Se você não se permitir a isso, se você não se permitir se conhecer, se autoconhecer, conheça-te a ti mesmo. Se você não se permitir isso, você vai viver sempre no mesmo padrão, sempre dentro daquela bolha, da forma que eu falei para você que eu vivi por muitos anos, por décadas, dentro de uma bolha. Você vai ter sempre as mesmas opiniões, você vai ter sempre as mesmas visões sobre as coisas. Ah, mas então eu vou ficar mudando de opinião toda hora, Marcelo? Você não pensa toda hora? Entenda uma coisa, para que você ter medo de mudar de opinião, sendo que você pensa toda hora? Você pensa toda hora você aprende coisas novas. Tenho certeza que com essa fase que estamos vivendo aqui de pandemia, muitos conceitos você precisou rever, muita opinião que você tinha sobre certas coisas você precisou mudar. Todos nós precisamos mudar. Então, para que ser uma pessoa engessada e viver a vida inteira com a programação que você teve quando você era uma criança, quando você não tinha maturidade alguma para fazer escolhas, decidir certas coisas? Para que você continuar com essa mesma programação? Atualize o seu software, dê chance para uma atualização nova na sua mente. Eu sei que isso pode parecer algo meio místico, algo meio charlatismo, mas não. É a realidade. Entenda o seu corpo, o seu sistema, como que funciona. E qual é o melhor momento então, Marcelo, para que eu possa fazer isso, para que eu possa dar um sentido novo, fazer essa atualização, fazer essa programação mental na minha mente? Agora, porque você já sabe que é possível. Eu estou aqui para te mostrar, eu estou aqui para te apresentar isso. Eu estou aqui contando para você caso que aconteceu comigo, eu vou contar alguns outros casos aqui também que aconteceu com clientes, também com parceiros hipnoterapeutas, com clientes, com pessoas que passaram por treinamentos meu de forte impacto emocional. O momento é agora. Valorize o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, e não perca mais tempo. Você não precisa continuar na sua zoninha de conforto, com medo, achando que você não é capaz, achando que não é possível. Você olhar casos de pessoas que saíram do zero e conseguiram ter sucesso, conseguiram construir riqueza, se tornaram uma pessoa próspera financeiramente, tendo sucesso em várias áreas da vida. Você não precisa continuar tendo a vida que você tem. Se tá bom para você, então tá tudo certo. Mas se você assistir esse vídeo, você se incomodar com a vida que você tem, então convido você a se permitir ao autoconhecimento, a você se conhecer mais, você entender que você pode desenvolver capacidades, habilidades, competências a mais, aprender coisas novas que você não sabia, estudar mais, crescer, abrir negócios novos, ter várias fontes de renda, gerar renda extra, ter múltiplas fontes de rendas, conseguir construir a sua riqueza, conseguir construir patrimônio, conseguir viver uma vida digna de se viver e poder proporcionar uma vida melhor para você e para a sua família. Tá, e como melhorar isso? Como eu posso melhorar, iniciar, dar o primeiro passo? Bom, existem alguns meios de você fazer isso. Como eu já citei aqui da hipnoterapia, você pode passar por processos de hipnoterapia, você pode passar por treinamentos de forte impacto emocional, ou você pode praticar isso através de ações repetitivas. É um pouco mais demorado e mais difícil. Sugiro que você
recorra pelas duas primeiras opções, ou até mesmo por todas. E o que seria você praticar ações repetitivas? É você desenvolver um dos dons que nos fazem ser os seres humanos, que eu chamo de autoconsciência. E o que seria isso? É você se questionar, é você conseguir se ver a sua situação de vida, você se vê de uma forma desassociada e você entender que aquilo que você está fazendo, para que você precisa fazer? Eu preciso mesmo fazer isso? E você se questionar, você começar a se questionar e você se permitir a você não ficar de uma forma engessada. Você colocar a sandália, o chinelinho da humildade, sentar na cadeira de aluno, de aprendiz, que seremos eternos aprendizes a vida inteira, estaremos sempre aprendendo. Parar de ser arrogante, achar que você sabe tudo, talvez porque você tem um cargo bom numa empresa, talvez porque você gera até uma certa grana bacana e você se acomodou aí na sua zoninha de conforto e você achar que você não precisa de ninguém, que você não precisa de coach, que você não precisa de mentor, que você não precisa de processos de terapia, de hipnoterapia, passar por processos de treinamento de forte impacto emocional ou até mesmo você passar por processos de mentoria, consultoria, estudar, ler livros, fazer cursos, participar de palestras, de eventos, de treinamentos, é você ter a humildade de entender que você pode aprender mais, que o conhecimento que você tem hoje, as habilidades e as competências que você tem hoje serviram para te trazer até aqui. Mas se você quer algo mais da vida e você pode, eu falo para você, é bom demais, é gostoso, é satisfatório. Se você quer algo mais, se você almeja algo mais, se você flerta, sonha com uma vida heróica, com uma vida incrível, se por um pouquinho aí dentro você acredita que você pode ser um atleta de alta performance da sua própria vida, se permita, mergulhe da forma que eu mergulhei. Eu fiquei 2 anos direto fazendo curso toda semana, parecia um louco. Continuo fazendo mentoria, processos de mentoria, tenho meus mentores em várias áreas da vida, estudo bastante. Por mais que eu tenha cursos, eu dou mentoria, mas eu também sempre estou procurando melhorar, crescer e aprender cada vez mais. Então se permita. E por onde então começar? Como dar o primeiro passo? Identificando que você tem algo a ser ressignificado. Identificando que você tem algo a ser trabalhado aí dentro de você e se permitindo. Sendo humilde e procurando ajuda, buscando profissionais capacitados para poder ajudar você, para pegar na sua mão e trazer você para o caminho que você busca, o seu sucesso. O primeiro ponto é você se sentir incomodado e é o que eu quero fazer aqui. Eu quero imensamente que esse vídeo, que esse conteúdo, essa mensagem que eu estou trazendo para você aqui te incomode. Da mesma forma que um dia me incomodaram, da mesma forma que o dia que eu acordei para a vida, eu falei, meu Deus, que bolha que eu estou vivendo, que porcaria de vida que eu estou vivendo. Eu preciso acordar para a vida, os anos estão passando, eu estou perdendo os anos e eu não acordei para a vida. É o momento, é agora, é a hora do basta, é a hora do chega. É o momento que você se questiona, a autoconsciência que eu falei, não. Eu não preciso mais viver essa vida medíocre que eu estou vivendo. Eu não preciso ter que acordar todo dia para pagar a conta, para pagar boleto, preocupado com as contas do mês que vem. Eu não preciso ter que engolir sapo no emprego, ter um chefe escroto, chato, arrogante, que me maltrata, que me humilha na frente das pessoas por causa de um mísero salário só para pagar minhas contas. Eu não preciso continuar num relacionamento abusivo, sendo traído, apanhando, sendo espancada. Eu não preciso conviver com isso. Com um parceiro ou uma parceira que nem é parceiro e nem é parceira, com uma pessoa que convive comigo, que não quer crescer, que só quer saber de porcaria, que vive no mundo da lua, que continua sendo uma criança, que nem um Peter Pan, vive na terra do nunca, sendo que eu quero crescer. Eu não preciso disso. É você se questionar, entender quais são os traumas que te bloqueiam, e procurar ajuda para que o profissional possa te dar uma orientação, um norte e falar, é aqui que nós vamos trabalhar. E você aceitar, confiar, acreditar no processo de evolução e crescimento que todo ser humano temos. Tá bom, Marcelo, e se eu passar por um processo de hipnoterapia, por exemplo, ou um forte impacto emocional, que são ferramentas e procedimentos mais profundos, o que pode acontecer? Qual
qual é o efeito colateral que pode gerar? Porque talvez você já tenha escutado que a pessoa vai ficar ali num transe profundo e talvez você tenha medo de não voltar, de não acordar nunca mais, de viver daquela forma. Entenda uma coisa, não tem como você não voltar de um lugar que você não foi. Não tem como, entende? Você todo momento, tanto num treinamento, num processo de forte impacto emocional, num processo de hipnoterapia, numa sessão de PNL, coach, alguma coisa assim, mentoria, enfim, todo momento você estará consciente, todo momento. Tudo que acontecer, você vai estar sabendo. Nenhum momento não existe um processo de hipnoterapia, por exemplo, um processo de ressignificação que você não estará consciente, que você estará inconsciente. Não, você entra num transe, pode ser até num transe profundo, mas todo momento você está consciente, entende? Hipnose é um processo comum e natural da mente do ser humano, entende? Quando você, não é o caso eu entrar, eu teria que ter 30, 40 minutos para me explicar um pouco sobre hipnose para você, não é o tema desse vídeo, posso trazer esse conteúdo num próximo vídeo, mas entenda uma coisa, se você está num filme, num cinema, assistindo um filme de terror, por exemplo, e o mocinho ali, a pessoa morre, você sabe que aquilo é mentira, é gravado. Só que mesmo assim você chora, foi um momento que você entrou, você se permitiu entrar num estado de hipnose, e as informações do filme passaram pelo seu fator crítico, eu não vou entrar nessa parte técnica agora, passaram pelo seu fator crítico, é como se fosse um filtro da sua mente consciente, entrou na sua mente subconsciente e afetou as suas emoções. E aí você chora, mesmo sabendo que aquilo é mentira. Entende? Então só para você entender, é mais ou menos isso que acontece num processo de hipnoterapia. Você entra num estado de transe, num estado de hipnose e o profissional o hipnoterapeuta ali, ele te conduz ali a uma ressignificação. Entende? Ali você está permitindo com que isso aconteça, você está suscetível ao processo. Porque se você não estiver, nada acontece. Entende? Você precisa permitir. O profissional de qualquer área dessa que eu falei, ele simplesmente será um guia e trabalhará em conjunto com você. Eu já tive diversos clientes de hipnoterapia que chegaram no consultório em estado já de depressão profundo, em estado já de tendência a suicídio, pessoas que já tentaram se matar por situações que ocorreram na vida, traumas, situações de suicídio de filho, situações de traição de marido, de esposa, outros casos também mais simples, como o trauma da pessoa não saber andar de carro, não conseguir aprender, tentar tirar carta, habilitação várias vezes e ela não conseguir, porque ela tinha um trauma, algo que bloqueava ela, que foi adquirido através da programação mental que bloqueou ela. Entende? Traumas de aranha, trauma de água, enfim, muitos casos. Em treinamentos também de forte impacto emocional, treinamento de inteligência emocional, é onde trabalha muito essa questão da emoção. E é onde que vira a chave de uma tal forma que a pessoa sai de um treinamento, a pessoa sai de um seminário ou algo do tipo, já querendo voar, parece pensando que é o Superman, pensando que é a Mulher Maravilha, porque o negócio é incrível mesmo. A partir do momento que você vira a chave, o que significa esse termo vira a chave? A partir do momento que você ressignifica algo que você precisava trabalhar, algo que te bloqueava, algo que te travava. Ah, mas como assim algo que me travava, Marcelo? Entenda uma coisa, a sua mente, uma das funções dela, uma das principais funções dela é te proteger, entende? Te proteger. Então, tudo que acontecer com você que esteja vinculado a uma emoção negativa, que a sua mente associe o que você está vivendo agora com algo que você pode já ter passado no passado e ter sofrido emocionalmente, a sua mente vai te proteger. Para ela está te protegendo, mas ela simplesmente está te bloqueando, entende? E quando você ressignifica aquilo, quando que você desvincula uma emoção negativa que tem naquela cena, naquele ato, naquele fato, naquela recordação que você tem, naquela lembrança, e aquilo te desbloqueia, por isso que eu uso esse termo, te desbloquear. Quando aquilo te desbloqueia, te destrava, nada mais te segura, entende? O que te segurava não te segura mais. Então é um processo mágico, não é mágica, mas é um processo mágico, é um processo incrível, um processo lindo de se ver, é algo único. Depois que você passa por um processo e você ressignifica algo que você precisava trabalhar,
outras coisas que forem surgindo, você vai ressignificando, você vai trabalhando, você vai crescendo, você vai desenvolvendo crescimento pessoal. E isso é incrível e nada mais te para. É lindo de se ver. E como eu disse, por muito tempo a minha vida foi dentro de uma bolha. Eu vivia dentro de uma bolha. Eu sou ex-presidiário, eu tirei 10 anos de cadeia e desde os meus 16 anos de idade, quando eu entrei no crime, eu convivi no crime e eu tinha crenças que me bloqueavam, enraizadas dentro da minha mente, que eu acreditava cegamente que eu não sabia fazer outra coisa, que eu não era capaz. E quando eu estava tirando uns 7 anos de cadeia mais ou menos, através de um evento, uma blitz do batalhão de choque, um forte impacto emocional que aconteceu, foi onde que virou a chave, foi onde que eu ressignifiquei aquilo, que eu comecei a me questionar e eu falei, eu não preciso mais ter essa porcaria de vida que eu tô tendo. Não, eu não preciso ter mais isso. E naquele momento eu fiz uma única escolha na minha vida. Eu tomei uma única decisão. A decisão de ser uma pessoa de valor. De ser uma pessoa de valor. De ser uma pessoa que gera valor na vida das pessoas. Passaram mais uns 3 anos. Em abril de 2014 eu conquistei a minha liberdade e saí de cabeça erguida sem dever nada. E como eu já tinha trabalhado aquilo, aquelas crenças, já tinha ressignificado aquilo, eu continuei trabalhando, até hoje eu trabalho. E aí foi quando que eu abri minha empresa, minha primeira empresa, a Bianchini Transportadora, uma empresa de caminhões frigoríficos. Quase 5 anos depois, um ex-presidiário se tornou um empresário de sucesso. Financeiramente eu fiquei muito bem. E aí foi quando que eu contei um pouco já da minha história aqui no começo do vídeo. A minha empresa não fazia mais sentido para mim, eu queria dar o melhor de mim, parecia que eu sentia uma dívida com o que foi feito na minha vida, com a transformação que eu tive, eu queria retribuir isso, o próximo, eu queria retribuir isso para o mundo. E aí foi quando que eu conheci o desenvolvimento pessoal, comecei a fazer diversas formações e hoje vendi a minha empresa. E hoje eu tenho o Instituto Bianchini Treinamentos. Hoje eu treino pessoas e eu ajudo as pessoas da mesma forma que um dia eu consegui me ajudar e ser ajudado e sou ajudado até hoje. Entende? Então isso é só para você entender o poder que é quando que você vira uma chave dentro de você, ou através de um processo de ressignificação, ou através de um forte impacto emocional, ou ações repetitivas, e você consegue enxergar o mundo com outros olhos, você consegue dar um significado novo para a sua vida, para a sua história. Bom, eu vou deixar aqui uma sugestão de 2 livros que eu quero que você leia, é leitura obrigatória para você entender um pouco mais sobre o tema que eu trouxe aqui para você. O primeiro livro é Desbloqueie o Poder da Sua Mente, de Michael Arruda. Michael Arruda é o diretor da Omni, a escola de hipnoterapia que eu me formei, um grande amigo meu. Segundo livro, O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Eu sugiro imensamente que você leia esses 2 livros, que você estude esses 2 livros, tem uns exercícios, faça os exercícios, é muito incrível e vai dar uma visão diferente do conceito que eu estou trazendo aqui para você, de todo esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Já teve alguma vez de você querer fazer algo e sentir que a sua própria mente te bloqueia de você fazer esse algo, de você fazer alguma coisa? Talvez você já tenha pensado em abrir o seu próprio negócio, mas para isso você precisava pedir demissão, iniciar uma jornada que dependeria totalmente de você. E algo aí dentro da sua cabeça martelou te dizendo, você não vai conseguir. Você não é capaz. E assim você continuou na mesma situação e acabou não tendo sucesso naquela área. Isso é por conta da programação mental que você tem. Isso é por conta dos moldes mentais que você tem, das crenças que te limitam, da programação que você teve desde a infância. Talvez alguma experiência negativa que você teve no passado, que tem um vínculo emocional que te bloqueia nessa questão. Entende? Então começa a analisar na sua vida quais são os bloqueios que você tem quando você pensa em fazer certas coisas, quando você decide fazer certas coisas e algo te bloqueia, algo te segura, ok? Bom, então é isso. Eu espero imensamente que esse conteúdo que eu trouxe para você tenha incomodado você, para que você possa olhar para a sua vida, para a sua situação de vida e falar, não, eu posso mais, tudo que eu preciso, todo o poder interior que eu preciso está dentro de mim, eu só preciso desenvolver competências,
e habilidades para que eu possa aprender coisas novas, para que eu possa executar e crescer cada vez mais em todas as áreas da minha vida, porque eu mereço. Então eu quero imensamente que é isso que eu tenha proporcionado para você aqui nesse vídeo, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que toda semana, toda vez que eu postar vídeo aula assim que nem essa, o YouTube possa te notificar e você não perca nenhum episódio do programa Multiplique os Seus Ganhos. Se por um acaso, enquanto você estava assistindo esse vídeo, assistindo esse conteúdo que eu trouxe para você com todo carinho, você lembrou daquela pessoa e você falou, nossa, aquela pessoa precisava assistir esse vídeo. Então faz o que eu estou fazendo com você, te mostrando esse conteúdo, compartilha com ela para que ela possa também desbloquear esse poder da mente dela e conseguir dar um sentido novo para a vida dela, ok? Compartilha com ela. Não deixe de dar aquele like para que o YouTube possa entender que esse foi um conteúdo bom, um conteúdo relevante. E assim ele mostra para mais pessoas que estão buscando crescimento assim como você, ok? Um beijo grande para você e nos vemos no próximo vídeo.